Seminário de número 11, interdisciplinaridade, como ajustar temas atuais às carências bíblico-teológicas dos adolescentes. Nós estamos tratando de adolescentes, tanto eu quanto o pastor Davi tratando de como tornar o ensino para esse segmento, tornar esse ensino criativo e eficaz, e aqui a questão da interação disciplinar. Ou seja, existem dezenas de matérias, dezenas de disciplinas, seja no campo secular, seja no campo evangélico, que se interagem. Como o professor de adolescente lida com isso, com essa interação? Como é que ele trata, diante da sua classe, essa simbiose, essa interação, essa ligação que existe entre essas disciplinas distintas, disciplinas muitas vezes diferentes. E como hoje nós vivemos uma época que nós chamamos de época da especialização, eu não sei se alguns de vocês frequentam médicos assim com uma certa regularidade, principalmente quando chega numa certa idade. E o grande problema para quem frequenta médicos é que você de repente tem que ir a 3, 4, 5, 6 médicos diferentes. Tem que ir ao cardiologista, tem que ir ao urologista, tem que ir ao... O que mais? Angiologista, e vai por aí afora. E quem não tem recursos só tem que buscar o melhor especialista, Jesus Cristo. Na verdade, fora isso, é complicado porque cada um é especialista numa área. Eu tive que fazer uma série de tratamentos agora no final do ano passado, em razão de alguma anormalidade que apareceu na área dos rins, e eu fiz uma série de exames aí, caros e sem poder fazer, mas tinha de fazer, e não trouxe nenhum diagnóstico. E ao final o urologista falou: agora você precisa ir para o nefrologista. E eu disse para ele: eu não vou nem para o nefrologista e nem para qualquer outra coisa, porque não se descobriu nada, não é verdade? Não se chegou a conclusão alguma. Mas hoje é essa característica que é estabelecido como perfil, né, da área médica. E isso também não é diferente quando estamos tratando da área do ensino. Na área do ensino existe aquilo que nós chamamos de especialização. E o que acontece? Às vezes, quando você ministra uma matéria, essa é uma matéria que por si só ela interage com outras matérias. E o aluno pergunta alguma coisa que não é da matéria em si mesmo, mas ela existe uma interação, mas o professor responde: não, isso não é da minha área. Trate com outro professor. O que nós estamos tentando aqui mostrar, né, nesse seminário, é que o professor, principalmente o professor de adolescentes, ele não pode ser esse especialista nesse sentido rigoroso que eu estou aqui mencionando. Ele tem que ser um professor multidisciplinar. Ele tem que ser um professor que ele tenha o mínimo de conhecimento, principalmente em relação à área bíblica. Nós temos aqui duas áreas, duas coisas distintas. A primeira é a área bíblica. Quando você ensina sobre escatologia, por exemplo, qual é a interação que nós temos entre escatologia e algumas outras disciplinas? Quem pode me ajudar? Você está ensinando sobre escatologia. A escatologia existe por si mesma, autônoma, independente, ou ela interage com outras matérias? Quais outras matérias bíblicas, por exemplo? Política seria alguma coisa secular. Vamos tratar biblicamente, matérias bíblicas. Para você viver a expectativa da escatologia, qual é o primeiro passo que você dá? No sentido da sua vida pessoal. Soteriológica, muito obrigado. Não é? Soteriologia trata de quê? Dos rudimentos da salvação. Você não chega à escatologia sem passar primeiro pelos rudimentos da salvação. Não é verdade? Qual é uma outra área bíblica que a gente poderia citar aqui que
tem uma inter-relação com escatologia? Santificação. Não é? A Bíblia diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu estou usando aqui assim, de modo muito simples, né, passando, só para a gente ter uma ideia que qualquer área da Bíblia, conhecimento bíblico, teológico, você ministra, ela não é uma área estanque, não é? Isolada, que não tem a conexão com as outras áreas. Isso no campo bíblico. Agora, em relação ao mundo secular, também de igual forma. Em relação ao mundo secular, nós também experimentamos o mesmo tipo de necessidade. Ou seja, como é que eu vou ajustar os temas do mundo em geral? E aí, eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, é que nós estamos vivendo naquilo que chamamos de sociedade do conhecimento. Correto? A sociedade na qual nós vivemos hoje é a sociedade do conhecimento. Isso aí tem implicações muito sérias. Hoje, o conhecimento não é restrito a um grupo de privilegiados ou a um grupo de iniciados. Hoje, o conhecimento está sendo democratizado principalmente através do que nós chamamos de internet, da rede, da grande rede. Qualquer um que quiser saber sobre qualquer coisa, qual a primeira consulta que ele faz normalmente? Ele vai a uma biblioteca ou vai à internet? Na internet. Na internet você acessa tudo. Deixe-me voltar ao meu exemplo, né, desses meus tratamentos que eu fiz. Quando eu fiz o primeiro exame e veio lá acusando que eu estava com hematúria maciça, naquele primeiro momento eu desconhecia o que se tratava. O que é que eu fiz? Eu não fui para o médico, eu fui para a internet. Eu fucei a internet toda descobrindo, procurando saber o que era hematúria, e você já sai dali assustado. Não é? Porque se alguém tiver com problema de hematúria, não se assuste tanto, viu? Porque diz lá, entre outras coisas, pode ser um tumor, maligno ou benigno, pode ser cálculo renal, pode ser qualquer outra coisa, e pode ser de causa desconhecida. Mas eu fucei a internet e dali de hematúria fui para outros temas relacionados, ou outras razões, outras causas relacionadas. Ou seja, o conhecimento hoje é uma coisa extremamente democratizada, principalmente em relação ao grupo com o qual nós estamos lidando hoje, que é o grupo de adolescentes. Mais do que qualquer um de nós, quem vive fuçando a rede o tempo todo? Adolescentes, não é verdade? Eles passam ali 2, 3, 4 horas por dia, e alguns até mais do que isso, já no processo de vício, não é? Já se transformando isso num vício que precisa às vezes até de tratamento, mas eles sabem de tudo um pouco, e no frigir dos ovos não sabem nada, não é verdade? Porque esse conhecimento que você adquire de forma não acadêmica, ele tem um lado bom, mas tem um lado perigoso, não é? Porque você pode usá-lo de maneira errada, de maneira equivocada, porque você está tendo esse conhecimento sem os padrões, não é verdade? Sem os parâmetros que estabelecem os princípios desse conhecimento que você adquire de forma aleatória. Mas é esse adolescente hoje que nós estamos tendo em nossas classes. Diferente da minha época, quando eu era adolescente, ou quando nós éramos adolescentes, não é verdade? Em que o conhecimento era uma coisa restrita, era uma coisa homeopática, você tinha acesso ao conhecimento através de livros, você tinha acesso ao conhecimento através dos professores, através de uma conferência ou outra, etc. Mas, na verdade, a grande maioria de nós teve dificuldades até para estudar. A grande maioria, eu estou me usando como parâmetro, e eu creio que eu não estou de todo errado,
até dificuldades para estudar, porque os nossos pais não tinham recursos. Não era fácil você frequentar uma escola de maneira que chegava no primeiro grau e ponto, acabou, cada um vai seguir a sua carreira, vai buscar uma profissão para poder ganhar dinheiro para ajudar a sustentar a família. Hoje não, hoje é diferente. Hoje o acesso ao conhecimento gera esse tipo de jovem que entende tudo um pouco e acaba não sabendo nada, não sabendo como aplicar esse tipo de conhecimento. Então, o professor, principalmente o professor cristão, ele lida com essa sociedade do conhecimento e com esse aluno, com esse adolescente que tem um conhecimento multifacetado e traz isso para dentro da classe e quer respostas para os problemas que eles têm, que eles enfrentam, e o conhecimento que eles adquirem de maneira errada muitas vezes, de maneira equivocada muitas vezes. E eu pergunto, aí é aquela grande questão: estamos nós preparados para ensinar esse aluno? Eu dei uma entrevista para a revista Ensinador Cristão e eu digo lá, entre outras coisas, que ensinar dá trabalho. Vocês concordam comigo? Tem pessoas que pensam que é fácil, que é só chegar e abrir a Bíblia e começar a falar. Ensinar dá trabalho, ensinar exige dedicação, ensinar exige preparo, ensinar exige que você tenha domínio da matéria que você ensina, ensinar exige que você tenha manejo de classe, que você saiba, como o pastor Davi já começou a lecionar na sua matéria. Então o adolescente de hoje é diferente do adolescente de 10, 20, 30 anos. Mais umas outras características aqui dentro dessa palavra mais ou menos introdutória de hoje, não é? É que o adolescente, como pessoa, ele vive uma fase que nós chamamos de fase de transição. Não é que ele não seja pessoa, ele continua sendo pessoa, na verdade, com personalidade, com caráter, com a formação que ele já vem trazendo desde a sua raiz, mas é a transição entre a infância e a vida adulta. Eu chamo essa transição de zona cinzenta. Não é verdade? Zona cinzenta. E aí a gente enfrenta dois problemas. Primeiro, hoje, de um lado, essa adolescência, diferente da nossa época, ela se esticou demais. Concordam comigo? Não é? Tem jovens aí com 19 anos, com 20 anos, que ainda são adolescentes. A mentalidade é de adolescente. Essa é uma característica dos dias de hoje. O cara está com 19 anos, tem barba, tem bigode, né? Dirige, mas é adolescente. A menina tem 19 anos, 20 anos, já formada, mas a mente é de adolescente. Esse é um lado. O outro lado é que, apesar disso tudo, esses adolescentes com mente de adolescente, cabeça de adolescente, visão de adolescente, cada vez mais cedo eles estão assumindo responsabilidades de pessoas maduras, principalmente no campo da gravidez, em relação às meninas. Certo ou errado? Meninas aí com 12 anos, grávidas e já mães de pequenos bebês, e elas ainda são crianças, são adolescentes, ainda não pensaram o que fazer da vida. Esse é o adolescente de hoje, dessa zona cinzenta, não é verdade? Em que ele não se acha criança, mas também não é adulto. Eu me lembro de uma experiência que eu tive nessa época. Obrigado. É Jesus que está chamando aqui. Quando eu era adolescente, eu não gostava de ficar no meio das crianças. Não gostava. Mas quando eu ia para o meio dos rapazes, o que eles faziam comigo? Sai daí, moleque. Aqui não é teu lugar. E aí você fica aí nesse meio,
sem saber o que você é. E existe até uma expressão que às vezes os adultos usam, principalmente alguns professores de adolescentes, é que eles não são adolescentes, eles são aborrecentes. Ora, eles não são aborrecentes, eles são pessoas que passaram pela mesma fase que eu e você passamos. Não é verdade? Experimentam as mesmas sensações, claro que num mundo diferente, numa área diferente, numa época diferente, com essa fragmentação do conhecimento, com acesso a essas informações muito mais do que nós, mas as sensações são as mesmas. Os problemas são os mesmos, as dificuldades que eles enfrentam são as mesmas. E eles são seres humanos que naquele período teen, né, que vai dos 12 aos 17 anos, por aí pelo menos, precisa de um tipo de professor que saiba lidar com os problemas que eles enfrentam. Uma outra experiência minha, né, eu tenho que usar a minha, né? Eu tinha 12 anos, já era na classe de escola dominical, e gostava de uma garotinha lá, né? E eu fiz um bilhetinho para ela. E mandei o bilhetinho ao invés de parar na mão dela, parou na mão da professora. Aí vocês imaginem o que eu passei, sobretudo porque, além de ser aluno da classe, eu era o filho do pastor da igreja. Nessa hora, o filho do pastor sofre mais ainda do que qualquer outro adolescente, principalmente naquela época. Eu fui chamado a atenção, eu fui repreendido, eu fui quase que esculachado. E aí aconteceu comigo o que disse o pastor Davi agora há pouco. Eu pus essa professora fora do meu limite. Eu não quis mais frequentar a classe dessa professora pela maneira como ela me tratou. Ela é viva hoje ainda, e claro, já perdoei no meu coração, né? Enquanto com ela de vez em quando. Mas naquela época isso me causou um mal muito grande, pela forma como ela lidou com a situação. Isso naquela época. Agora imagine hoje nesse mundo no qual nós estamos vivendo, com toda essa situação que nós enfrentamos em relação aos adolescentes. Então, qual a importância de se entender esse perfil do adolescente? Eu li aqui Eclesiastes capítulo 2, verso 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua... Quando? Mocidade. Vou ler outra vez. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua Mocidade. Antes que venham os maus Dias. e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Vamos estabelecer aqui uma dicotomia, né? Aqui nós temos um princípio muito importante, um princípio vital para a vida. Primeiro, se estabelece aqui um contraste entre a juventude e um outro período da vida que o sábio chama de um período que gera insatisfação, que gera tristeza e que ele chama de maus dias. Que período é esse? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer o quê? Que período é esse, por favor? É um contraste. É o chamado, para sermos politicamente corretos, não é? O chamado período da terceira idade. Não fiquem as pessoas que estão nessa fase, não fiquem tristes, porque eu já estou entrando nela. 52 anos, terceira idade. Mas eu pergunto a você: esse período é ruim? Esse período é mau? Talvez. Depende. Por isso estabelece aqui um contraste. Lembra-te do teu Criador quando? Nos dias da tua mocidade. Por quê? Exatamente. A relação é exatamente essa. A sua velhice, a terceira idade, vai depender do tipo de vida que você tiver na adolescência e na juventude.
Correto? A forma como você plantou é a lei bíblica. Aí veio o exemplo de interdisciplinaridade. A Bíblia fala da lei da semeadura e da colheita. Isso aqui é exatamente um exemplo. Você está aqui nessa palavra tendo a lei de forma implícita. Aquilo que você planta na sua juventude, na sua adolescência, vai determinar o tipo de vida que você vai ter na velhice ou na terceira idade, como queira. O cidadão, para usar assim, coisas simples, eu gosto de ser bastante simples nas minhas ilustrações. O cidadão que na sua juventude ele abusa de muitas coisas, por exemplo, não tem horário para dormir, come mal. Comer mal não é comer muito. Comer mal, quando eu menciono aqui, não é comer muito simplesmente, ou não é comer, comer mal aqui é comer de maneira errada. Não é verdade? Você exagera na carne gordurosa, naquela picanha que você vai na churrascaria, vem com aquela lasca de gordura, não é? Sem equilíbrio, você come mal, você se empanturra de comida a qualquer hora e não estabelece um equilíbrio, uma dieta balanceada, obedecendo os critérios nutricionais para que o seu organismo receba os benefícios disso. Qual é a tendência quando você chegar aos 40, 50 anos? Pobrezinho assim, né? Colesterol alto, as coronárias já começam a ficar entupidas, você corre o risco de um infarto. Jesus não me curou. Não é que Jesus que não curou, é você que não se cuidou, não teve cuidado, você que não soube plantar. Não é? É na juventude, é na adolescência que você faz o quê? Você escolhe a sua namorada ou o seu namorado, que vai ser a sua esposa, ou o seu esposo pelo resto da vida. Por que tem muitos casamentos aí complicados? Por quê? Porque houve uma má escolha, não é verdade? Houve uma má escolha errada, uma escolha equivocada. Ou se não houve uma má escolha, houve um mau ensino. Houve uma má formação do caráter da mulher ou do caráter